Olá, hoje eu quero falar sobre um assunto que tem acontecido com muitas pessoas, principalmente com as mulheres. Eu quero falar sobre a rejeição. Rejeição, quase 75% das pessoas passam pela rejeição e provavelmente você também já passou por uma rejeição na vida. Você já ouviu falar de grandes líderes, empresários que estão aí no sucesso? A maioria deles passaram também por uma rejeição. A rejeição dói, ela machuca, ela fere. E a rejeição ela pode ter várias causas, que pode ser um abandono, pode ser um abuso sexual ou físico, pode ser um divórcio. Ela tem várias causas. E às vezes nós tentamos compensar essa rejeição de alguma forma. Por exemplo, uma pessoa é rejeitada pelo marido, vem o divórcio e ela tenta compensar com outro relacionamento, mas essa compensação acaba trazendo uma frustração, porque agindo assim não dá certo. Então não devemos tomar cuidado também com as compensações que fazemos por causa da rejeição. Isso é muito perigoso. Eu quero trazer para vocês também que as nossas escolhas, para toda escolha na vida, existe uma renúncia. Renunciar é abrir mão de alguma coisa. E aí a gente poderia citar aqui da Bíblia, né? Tantos personagens, né? Que abriram mão de alguma coisa. E o que dizer de José, de Daniel, de Ruth, de Raabe, né? E de tantas outras pessoas que abriram mão de. Então preste atenção, nós precisamos abrir mão de alguma coisa, renunciar a alguma coisa, porque não é sobre nós, é sobre o que é Deus em nossa vida, é sobre Ele. Então eu quero, para ilustrar o nosso vídeo, para não ficar muito longo, mas antes eu quero falar que já foi comprovado através de uma ressonância que o nosso cérebro, né, ele reage à rejeição igual reage a uma dor física, o quanto que a rejeição dói. E talvez você esteja passando por isso. Talvez alguém que você conheça esteja passando por isso. Mas Deus vai falar ao seu coração hoje, através da história de Lia. Lia era uma mulher rejeitada. Ela foi rejeitada pelos seus pais, né? Na verdade, pelo seu pai, pelos seus amigos. Ela foi rejeitada e depois, eu vou comentar aqui, pelo próprio marido, Jacó. A história começa quando Jacó sai da sua terra ali e vai, né, depois daquele atrito ali com seu irmão, da tomada da primogenitura, seus pais o mandam ali para a terra de Labão. E lá ele conhece Lia. De cara, ele já se apaixona. A Bíblia fala que o coração é enganoso. Cuidado com as atitudes precipitadas na sua vida. O coração é enganoso. Jacó estava vindo de um sentimento de rejeição, porque talvez ele pensava que seus pais o rejeitaram, seu irmão com certeza, e ele queria compensar, né? Apaixonando assim misteriosamente por Raquel. E a rejeição o fez levar a esse ponto. Então ele pede Labão, depois de 30 dias ali, apaixonado por Raquel, ele pede a mão de Raquel em casamento. Labão, por sua vez, falou, é melhor dar a ti do que dar a ela, mas ele não falou qual mulher seria. E ali, mas ele falou assim, eu trabalho 7 anos por Raquel, sabendo que naquela época 7 anos era um valor bastante considerado. Então, ele trabalhou ali, né? Ele então teve o dia da núpcias ali, o dia do casamento. E quem é que Labão dá para Jacó no lugar de Raquel? Lia. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele podia ganhar dinheiro com Raquel. E ele sabia da oferta de Jacó, então ele foi astuto e bolou aquele plano de dar primeiro Lia, porque Lia, ele não ia conseguir casar Lia. Então, no pensamento dele, então ele deu Lia primeiro e falou que, né, tinha que ser a filha mais velha, aquela coisa toda. Mas olha o que aconteceu. Naquela época, né, não tinha luzes, a noiva usava um véu e ele não descobriu o que era Lia. Eu imagino ali, na noite de núpcias, ele achando que era Raquel. O que um homem falaria para sua amada na noite? Tudo aquilo que Lia ouviu naquela noite não era para ela, era para Raquel.
Aquelas palavras de eu te amo, quanto tempo esperei por você, você é o amor da minha vida. Lia ouvindo tudo aquilo ali, alimentando aquilo ali. Mas no fundo ela sabia que não era para ela. Lia era uma rejeitada. Mas a história continua. Então o que aconteceu? Depois, Jacó, ele se sentiu indignado por aquilo ali. Falou, você me enganou, Labão, por que você fez isso comigo? E aí o plano dele, né? Aconteceu o plano que ele queria. De fazer com que Jacó trabalhasse mais 7 anos por Raquel. Então, passando uma semana ali de núpcias, né, do dia das obrigações nupciais ali com Lia, ele dá então Raquel, mas com a pretensão de ganhar mais 7 anos ali de trabalho. E assim aconteceu. Mas Lia também tinha a sua irmã, ela se sentia desprezada pela sua irmã. É interessante que uma queria o que a outra tinha. Porque com o tempo, Deus olhou para Lia, porque ela era rejeitada. E Deus começou a dar filhos para Lia. Ela teve o primeiro Rúben. Se você for olhar os nomes dos filhos, é muito importante o nome, significado de nomes na Bíblia. Ela teve o primeiro Rúben, depois ela teve o segundo Simeão, depois o terceiro Levi. Mas a parte principal aí, segura. Mas voltando aqui, a Raquel queria o que Lia tinha, filhos. E Lia queria o que Raquel tinha, amor. Ela era rejeitada. Então, Lia tentava usar a compensação aí de novo nos filhos. Porque ela tentava compensar através dos filhos o amor que ela não tinha de Jacó. Então, ela tinha filhos. Mas quando chega ali no 4º filho, ela então teve o seu filho, Judá. Olha que coisa linda. E quando ela tem Judá, a palavra do Senhor diz lá, eu quero ler essa palavra aqui para vocês entenderem melhor. Lá em Gênesis 29, verso 35 diz assim, dessa vez o louvarei o Senhor. Né? Não, engravidou ainda outra vez e quando deu à luz, mais outro filho disse, dessa vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Foi nesse momento que Lia, né, reconhece o Senhor em sua vida. Reconhece o Senhor em sua vida. Nós precisamos entender que a rejeição, nós precisamos saber como dar um novo significado a ela. Quantas pessoas souberam dar um novo significado à rejeição? Jung é o pai da psicologia analítica. Ele certa vez viu o seu pai conversando com um amigo. Ele tinha 13 anos. E o seu pai conversando com um amigo e ele falou assim, ouviu o amigo falando assim, mas o que tem com esse menino? Porque ele tinha abandonado os estudos, depois retornou. Mas ele tinha abandonado os estudos, ele deu um surto lá e abandonou os estudos. E o pai então falou, o amigo perguntou pro pai, o que aconteceu com esse menino? O pai falou assim, esse menino, tipo assim, não vai dar em nada, não vai ter nem com o que sustentar. Ele ouviu isso aí, sabe o que ele fez? Ele foi para a biblioteca do seu pai, né, que era um grande homem, um homem muito inteligente, e ele estudou tudo que tinha direito, pegou todos os livros, estudou tudo que tinha direito. Então, quem que era esse homem, né? Simplesmente o pai da psicologia analítica, que nós estudamos hoje, né? Então, olha para você ver, você precisa entender a não ficar vitimizando, né? Não usar a rejeição como suporte, mas dar um novo sentido à sua vida e confiar no Senhor que Ele pode, seja qual for a sua rejeição, o Senhor pode dar um novo sentido para a sua vida. Vamos lá para a história de Lia. Então, Lia teve ali Judá. Quem que foi Judá na história? Lia teve esse Judá. Judá, Jesus foi da linhagem de Judá. Já ouviu a frase, né? Jesus da linhagem de Judá. É interessante que as duas únicas mulheres que deu a descendência aí messiânica foram as duas, Lia e Ruth, porque Ruth também foi ali bisavó de Davi. E Jesus é da descendência de Davi. Olha que coisa linda!
E olha as histórias dessas pessoas, dessas mulheres, elas souberam dar um novo significado para a vida delas. E você também pode, pegando esses exemplos. Às vezes nós queremos pegar exemplos só de pessoas que se deram mal na vida e falar, eu também sou assim. Mas por que não pega os exemplos da Bíblia? A Bíblia é para colocar em prática, está lá na minha bio, prática. E eu gosto muito de usar a Bíblia como exemplo. Né? Então nós precisamos entender que a nossa vida, nós vamos ter algumas rejeições, mas nós precisamos aprender a lidar com isso aí. E toda rejeição pode levar a algum excesso. E talvez você esteja levando algum excesso por causa de uma rejeição. O nosso valor não está na aceitação pelos outros. O nosso valor está em Deus, o que nós somos nele. Talvez você fale assim, minha mãe me pegou pra cruz, pra Cristo, não sei. Tá se identificando? Talvez você fala isso. Talvez você fala, meu marido me abandonou. Fulano não conversa comigo. Pare de se vitimizar. Olha o que Jesus é em sua vida, o que ele pode fazer na sua vida, o que ele tem feito por você. Pare de criar expectativa na vida das pessoas. Lia foi rejeitada, mas Deus a viu. A Bíblia fala, né, lá em Gênesis 29:30, mas Deus a viu e Deus também está vendo você. Deus sabe que você foi rejeitado. Gente, quantos exemplos? Joyce Meyer, né? Ela sofreu rejeição, sofreu abuso. Quem é Joyce Meyer? Damares Alves, quem é Damares Alves? Né? Uma mulher que sofreu tantos abusos sexuais, quem é? É a nossa ministra. Então nós precisamos entender o que Deus é na nossa vida. A pastora Tânia Tereza, quem foi Tânia Tereza? Assiste o vídeo dela para você ver quem foi essa mulher e quem é ela hoje. Pessoas que foram rejeitadas e se superaram, deram um novo significado para a sua vida e você também pode. Porque elas eram mulheres comuns como eu e você. Olha que coisa linda, é o que Deus é em nossa vida. Então, é muito importante, mesmo que você sofreu alguma rejeição, né? Pare de compensar, porque isso é ruim para a sua vida. Isso não vai te levar em nada. Jesus foi rejeitado, mas nem por isso, né? Ele nos abandonou. Pelo contrário, ele nos ensinou através da rejeição. E finalizando, eu quero deixar para vocês que no final da história toda ali, né? Eu não quero estender muito da história de Lia e Raquel, porque eu quero firmar ali, eu quero falar sobre Lia. Então, quando no final da história ali, a Bíblia fala lá em Gênesis, me parece que é 49, para finalizar esse vídeo, senão ele fica muito grande. Quando fala da morte de Jacó, aí fala que no mesmo túmulo que foi enterrado Abraão, ou os patriarcas, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, foi enterrado Jacó e Raquel, a esposa amada, querida? Não, foi Raquel e Lia. Ao longo da vida, com certeza, Jacó soube valorizar quem era Lia. A história não dá muitos detalhes. E eu quero encerrar aqui lendo para vocês esse versículo que eu amo, que é 1 Coríntios 1, verso 27, que diz assim, olha aqui. Mas Deus escolheu as coisas fracas, né? Deus escolheu o que era para o mundo. Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Tome posse da palavra do Senhor. É aquilo que o Senhor diz que você é. Talvez você se sente rejeitado, mas lembre-se, o Senhor não te rejeita nunca. Tome, né, uma nova expectativa de vida, né? Você precisa tomar um novo rumo na sua vida, confiar no que a palavra do Senhor diz, porque você pode até ter sido rejeitado, mas o Senhor nunca te rejeitou. Que Deus abençoe, que essa palavra possa ficar gravada em meu coração, que você possa compartilhar com pessoas que se sentem rejeitadas e precisa dar um novo significado em sua vida. Que Deus te abençoe.